A paz do Senhor, você está no canal EBD Online, da IEADALP, canal de bênção para você e para a EBD. Confesso que eu já estava com saudade de estar aqui com vocês. A última lição foi a lição do trimestre passado e eu confesso que estava com saudade de estar aqui com vocês. Quero deixar uma saudação especial para você, professor, professora da lição dos juvenis. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Estamos nesse trimestre último do ano de 2023 com a lição que tem como título de capa o Espírito Santo, Deus presente em nós. Estamos já no finalzinho da lição, lição de número 11, onde nós teremos uma lição adicional, normalmente são 13 lições, e este trimestre nós temos 14 lições. E a lição que estudaremos, a lição de número 11, no dia 10 de dezembro de 2023. A lição tem como título O Fruto do Espírito Santo, que tem uma importância fundamental. E é importante que você, professor, professora, saliente isso na sua classe. Não tem um tempo suficiente para tratar da lição como um todo, de modo que a gente vai passar alguns passos da lição aqui com vocês. O comentarista da lição, ele colocou como texto áureo Efésios capítulo 5, verso 9, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Os objetivos apresentados na lição são de apresentar a multiplicidade do fruto do Espírito, também de incentivar o cultivo do fruto do Espírito e explicar a relação entre o fruto do Espírito e os dons espirituais. Então, o comentarista colocou aqui 3 pontos fundamentais para nós aprendermos, nós estudarmos nessa lição. O primeiro ponto fala do fruto do Espírito. O segundo ponto da nossa lição vai tratar do cultivando o fruto do Espírito Santo. E o terceiro ponto, a relação entre o fruto do Espírito e os dons espirituais. O texto bíblico extraído está no livro do Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 8, e também no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 25. É um texto extenso, nós não temos tempo para ler ele aqui, mas é muito importante que você, na sua classe da escola dominical, você possa, assim, fazer a leitura com os seus alunos. É imprescindível, é importante que eles participem. Eu sempre digo isso, estou sendo até repetitivo, mas eu sempre digo isso. É importante que se faça a leitura em classe. Não sei se na sua classe é dentro do templo ou na sua classe é uma classe reservada, uma classe separada, mas procure fazer essa leitura com seus alunos. De preferência que um possa ler e o outro possa ler alternadamente, né? Ou então ler um versículo e os outros leem. Mas é importante que eles participem da leitura bíblica em classe. Há um cuidado muito interessante e necessário do professor com relação ao seu aluno. O professor, a sua responsabilidade não está apenas no domingo na escola bíblica dominical ensinando a lição, mas ele tem uma responsabilidade com seus alunos a partir da segunda-feira, onde ele já começa a estudar a lição, passar a lição e principalmente observar aqueles alunos que por um motivo ou por outro não apareceram mais, não vieram mais, um domingo, o outro, 3 domingos, vem um domingo sim, 2, 3 não. Então é importante que o professor faça uma interação, vá atrás, busque aqueles que já fazem muito tempo que deixaram. Fulano deixou a escola, foi embora, risca o nome dele. Não risca não. Tem que ir buscar, tem que ir atrás, tem que socorrer, e isso é de fundamental importância. O fruto do Espírito Santo. O comentarista traçou os 3 pontos aqui, e eu não tenho tempo de tratar de todos eles, né? O segundo ponto fala de cultivando o fruto do Espírito, e o terceiro, a relação entre o fruto do Espírito e os dons espirituais. Eu vou começar de trás para frente aqui, mas vocês vão me entender o porquê, né? O primeiro ponto vai tratar de a relação do fruto do Espírito, e eu queria tratar aqui dos dons que a gente estudou na lição de número 9, os dons espirituais, que está lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, onde ali está elencado os dons espirituais, e que ali está dizendo que os dons
são dados pelo Espírito Santo para aquilo que for útil. Então, aquele elenco de dons espirituais que ali estão na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, são uma dádiva de Deus. E eles procedem de Deus, eles procedem do Espírito Santo de Deus. Enquanto que o fruto do Espírito, ele vem de dentro para fora, ou seja, ele é produzido dentro do crente. Né? É uma atitude que nasce dentro do coração do crente. O Espírito Santo não vai produzir o fruto em você, é você quem vai produzir o fruto. Jesus Cristo disse para seus discípulos, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 15, eu acredito que seja, não tenho certeza se é 15, 16, acho que é 16 e 15. Jesus disse, não escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, quem é que vai produzir o fruto? Somos nós. Somos os crentes que, aceitando Jesus como Salvador, recebemos o Espírito Santo dentro de nós, o Espírito Santo que foi prometido pelo próprio Jesus, no capítulo 14 de João, e que nós agora temos dentro de nós o Espírito Santo, e é Ele quem vai trabalhando na santificação dentro do crente, e a gente vai produzindo esse fruto do Espírito. É interessante que o texto da Palavra de Deus, que o comentarista colocou aqui na lição, ele vai tratar das obras da carne também, mas enfatizamos, no caso, a lição aqui, o fruto do Espírito, mas ele aponta para as obras da carne, dizendo que a carne produz, a carne é quem faz, os pecados são produzidos pela carne, mas o fruto do Espírito é produzido dentro do crente espiritualmente pela uma ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Muito bem. Vamos aqui ao elenco das características do fruto do Espírito. Nunca diga os frutos do Espírito, porque é o fruto do Espírito, e aqui está elencado as características do fruto do Espírito. É até interessante você poder fazer uma dinâmica na sua sala de aula, de repente você levar um fruto, qualquer fruto, né? Uma laranja, por exemplo, e mostrar essas características que são inerentes à laranja. A cor da laranja, o cheiro da laranja, o teor da laranja, o suco da laranja e assim por diante. Então, essas são as características que estão no fruto que devem estar dentro de nós. Nem todos nós produzimos o fruto com excelência de qualidade. Assim como algumas frutas têm um cheiro forte, mas o sabor não é agradável. Outras têm um sabor agradável, mas o cheiro não é legal. Né? E isso traz uma relação que deveria ser dentro de nós completa, mas infelizmente nós não fazemos assim. E Paulo elenca, e o comentarista da lição, no primeiro ponto da lição, ele vai tratar do fruto do Espírito e ele diz: as qualidades do fruto do Espírito estabelecem uma relação básica na vivência da pessoa com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Então, esse aspecto que o comentarista colocou na lição, a gente vai perceber durante a apresentação das características do Espírito Santo. Aí ele diz assim: a primeira parte do fruto diz respeito ao amor ou caridade, gozo e paz. E aí ele vai tratar do amor e ele diz que o amor é um sentimento, é o sentimento mais nobre e maior das virtudes cristãs. Eu vou dar um salto aqui nesse ponto aqui, depois a gente vai falar um pouquinho do amor com mais especificidade. A segunda característica do fruto do Espírito é gozo, ou seja, o crente deve ter alegria em ser crente. O crente precisa produzir dentro dele essa alegria do Espírito Santo, independente das circunstâncias, independente do que está passando. Se está empregado, o crente deve ser alegre. Se está desempregado, ele deve ser alegre também. Se tem alguma dificuldade, se alegre no Espírito, porque vai dar tudo certo. Então, a característica desse fruto que é produzido dentro do crente é de um gozo inefável, de ter certeza, de saber que o sacrifício de Jesus que foi feito
lá na cruz nos deu a graça para que possamos chegar nos céus. Então a gente deve estar alegre, regozijado, em gozo com isso daí. Paz. A paz só atua em consequência do poder do Espírito Santo na nossa vida. É fundamental que o crente, como crente, tenha paz. Tenha paz. E você, professor, trabalhe isso com seus alunos, né? Porque vivemos dias difíceis, vivemos dias de guerras no mundo e vivemos dias de guerra nos bairros, vivemos dias de guerra entre as famílias, nas casas, e isso é pertinente aos nossos dias, mas é importante que para o crente haja paz. Essa paz que ninguém consegue entender, né? Porque ela é derivada do Espírito Santo de Deus. Aí ele vai tratar da relação com o próximo e vai falar de longanimidade. O que é longanimidade? É ter a paciência necessária ou ser capaz de conviver pacificamente com as pessoas, por qualquer motivo que nos ofendem ou deixam de reivindicar as ofensas. Então, é importante que a gente tenha essa longanimidade. Às vezes no trânsito, às vezes uma resposta de alguém que fere aquilo que você estava dizendo, né? Alguém toma o seu lugar no estacionamento do shopping, alguém toma o seu lugar do estacionamento na rua, alguém avança numa fila de banco e é preciso que a gente seja pacífico e longânimo no sentido de não se ofender ou não revidar aquilo que está sendo feito. Longanimidade. Benignidade é aquela tolerância incomparável de não desejar mal a ninguém. Então isso se chama benignidade, é ser benigno, não é? Tem pessoas que traz no seu coração uma dureza tão grande que às vezes a gente fica se perguntando se é crente, não é? Porque trata as pessoas, trata alguém com desdém e muitas vezes dizer, por mim é como se a pessoa não existisse. E a gente não pode tratar desse jeito. Essa é uma das características muito importantes do crente, que é a benignidade. Ser benigno, só querer o bem daqueles que estão ao nosso redor. Bondade. Bondade, ser bom não é ser bobo, né? É bom enfatizar isso, que ser bom não é ser bobo. É a prática do bem desinteressadamente, sem esperar retribuições. Nós vemos que no mundo em que vivemos, as pessoas que praticam o bem visam alguma coisa, né, visam receber em troca alguma coisa. E isso não é um fruto do Espírito. Isso é uma característica normal, comum das pessoas, de querer fazer o bem para receber alguma coisa em troca lá na frente. Então, muitas pessoas se apoiam, inclusive, nesse fato de ser bom, né, de atravessar a velhinha na rua, de dar esmolas e etc., pensando na sua mente que isso vai levar alguém ao céu. Não é essa bondade que vai levar ao céu. O que vai levar ao céu é o sacrifício de Jesus que foi feito por nós, e hoje temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós que produz essa característica do fruto do Espírito, que é a bondade. Aí ele trata da relação consigo mesmo e vai tratar da fé. Da fé é algo que nós recebemos de Deus. A fé é produzida em nós, mas ela provém de Deus para nós. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus que é produzida dentro de nós. A salvação é pela fé, é pela graça, mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus. Mansidão. Ser manso é uma característica e deve ser uma característica de todo o cristão. É a maneira calma, refletida e ponderada que o cristão usa quando se dirige a alguém. Então a gente vê às vezes muitas pessoas que vai tomar uma satisfação, às vezes vai fazer uma pergunta, às vezes quer saber alguma coisa e se dirige com um tom de autoridade, e isso muitas vezes provoca uma discórdia. E o próprio Jesus disse, bem-aventurado os mansos. Então que sejamos mansos. Temperança é saber viver com moderação, com mediedade, com sobriedade. É ter autocontrole. Então, a temperança é muito importante na vida do crente. Precisamos desenvolver essa característica do Espírito Santo
dentro de nós. Agora nós vamos voltar para o primeiro ponto da lição, que trata da relação com Deus, onde o comentarista escreve aqui: a primeira parte do fruto diz respeito ao amor, de fato, como está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Então, é a base. O amor é a base fundamental, é a pedra angular para o desenvolvimento do Espírito Santo, do fruto do Espírito na nossa vida. Ele diz aqui que o amor ou caridade. E logo em seguida ele diz: o amor é o sentimento mais nobre e a maior virtude dos cristãos. Olha, o amor não é um sentimento. Eu precisava de deixar isso claro para você. Muitas pessoas utilizam isso como o amor sendo um sentimento. O amor não é sentimento. Sentimento é o conceito que a filosofia, talvez a sociologia, a psicologia, tratam do amor. Mas o amor não é sentimento. O amor é uma coisa criada dentro do nosso coração. Quando a gente trata do amor com relação à palavra de Deus, é um amor que vem de Deus. E o amor que vem de Deus, a gente precisa encontrar esse conceito dentro das Escrituras. O tempo é curto, mas eu vou tratar um pouquinho dessa questão de o amor não ser emocional, porque o amor emocional é o amor da carne, que a gente só gosta de alguém, às vezes porque alguém gosta de nós, ou muitas vezes a gente diz que ama alguém, desesperadamente aquela pessoa não quer saber de você, não quer nada com você, e você fica correndo atrás. Isso de fato é um sentimento, mas não é um sentimento de amor, é um sentimento egoísta, e o amor não é egoísta, é um sentimento de querer para si, e o amor não é assim. Às vezes é um sentimento de inveja produzido pelo amor que se diz sentir por outra pessoa. Então, no conceito das Escrituras, o amor ele é incondicional, sacrificial, sem interesse próprio, é paciente e sem soberba. Este é o amor que nós encontramos. O amor, ele no termo grego, a gente tem pelo menos 4 expressões. É o amor ágape, o amor filho, o amor eros e o amor estronge. Mas na palavra de Deus nós temos apenas 2 que aparecem, e um aparece com mais frequência, que é o termo ágape. Não se confunde com outro termo grego, filho, porque o termo grego filho, ele deriva de uma palavra, a palavra filantropia deriva de filho. Então, filho é um amor por uma coisa fraterna, que eu preciso ajudar alguém, que eu preciso tratar alguma coisa com alguém. E amor é diferente. Amor, conforme a palavra de Deus diz, é diferente. E alguém pode dizer: mas esse é o amor de Deus. O amor de Deus é diferente de todo o amor que a gente possa existir na face da terra. E você tem razão. Só que é esse amor de Deus que está derramado no nosso coração, que deve refletir na nossa vida, nas nossas atitudes, aquilo que Deus quer fazer para conosco. Veja bem, conforme o dicionário Vine, o termo no grego ágape não se confunde com outro termo grego que é filho, que deriva a palavra filantropia. Esse termo ágape, ele serve para, primeiro, descrever a atitude de Deus com o seu filho. Quem é o seu filho? Jesus. João, capítulo 17, versículo 26. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 17, versículo 26, que diz assim: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais, para que o amor, e o amor que aparece aí é ágape, com que tens amado, com que me tens amado, isso é Jesus falando aos seus discípulos acerca de Deus, né? E lhe farei conhecer mais, para que o amor, ágape, com que tens amado, me amado, esteja neles, e eu neles esteja. Também serve para o gênero humano em geral. Conhecemos o termo, inclusive o comentarista da lição colocou aqui, João capítulo 3, versículo 16, quando ele diz que o amor é o sentimento e as virtudes mais nobres do cristão. E ele usou aqui o versículo 3, 16 do capítulo 3 de João.
de fato, é nobre, mas não é um sentimento, é o amor de Deus derramado nos corações. E o que é que diz João 3,16? Porque Deus amou aqui de novo é ágape, né? Porque esse é o amor de Deus supera todas as coisas, de fato é o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus por isso. Mas ele também serve para o que crê no Senhor Jesus em particular. Veja que diz o termo do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. De novo, a palavra que está aí para ama é agapou, que deriva de ágape. Também serve para expressar a natureza essencial de Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus sendo amor, ele retrata a sua característica. Então, a gente entende que Deus, de fato, é amor. E esse amor é aquele amor sacrificial que enviou seu Filho para perdão dos nossos pecados. É também esse amor de transmitir, ele serve para transmitir a vontade de Deus em relação aos seus filhos e a atitude dele para com os outros. Veja o que diz João capítulo 13, versículo 34. É um termo bastante conhecido dentro de nós. Próprio Jesus diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ames. Então, esse texto que aparece aí, esse termo que aparece aí, de novo é o termo ágape. Eu vou insistir nisso porque eu não quero que você compreenda, eu quero que você compreenda que este amor não tem nada a ver com sentimento. Ele também serve para todos os homens. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, diz: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então a gente tem esses aspectos que estão dentro da palavra de Deus, que denotam a questão do amor de Deus, que deve ser o mesmo amor produzido dentro do crente para amar o meu irmão. Para finalizar, eu queria ler o texto que está na segunda carta de Pedro, o capítulo de número 1, e o versículo 5 a 7, que diz assim, olha, veja como você vai entender perfeitamente isso daqui. Eu queria muito ler esse texto. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Então a gente tem aí o termo fraternidade, que advém da palavra filho, e amor, que é o amor ágape. Eu queria somente dizer que o amor cristão é o fruto do Espírito de Deus dentro do crente, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 22. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Conto com o seu like, com o seu legal, e se inscreva no nosso site se ainda não estiver inscrito. Ok? Deus abençoe no nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.
Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.